Seja bem-vindo ao podcast do Estúdio Sala. Eu sou o Pedro Pamplona, CEO, rapaz, tô chique, viu? Sócio aqui do estúdio e também copywriter aqui no nosso estúdio. E nós estamos com essa missão de produzir bom conteúdo para você sobre marketing, sobre empreendedorismo, sobre produção de conteúdo, sobre tráfego pago, sobre digital, sobre empreender nessa área de maneira geral. Eu espero que esse seja mais um conteúdo para fazer diferença na sua vida. E para isso eu estou aqui com meu amigo e convidado especial, Léo Dias, que também tem um nome aí, né, famoso, mas diga aí, Léo. Vamos lá. Se apresente pro pessoal, já que nós estamos nessa conversa aqui no 1 a 1. Obrigado pela sua presença. Primeiramente, um prazer estar aqui, Pedro, muito bom estar conversando aqui, me sinto em casa aqui, conversando com um amigo mesmo. E a primeira coisa, para quem estiver só ouvindo, não é o Léo Dias fofoqueiro, tá? Que é o Léo Dias da produção de conteúdo, das edições. E, assim, quando me perguntam sobre a minha profissão, né? Acredito que é uma dor, assim, de grandes produtores de conteúdo, que é o quê? Eu fico na dúvida se eu falo tiktoker, blogueiro, influencer, mas hoje eu me denomino mais como empresário na área de produção de conteúdo. Olha aí, gostei do não sou o Léo Dias fofoqueiro. Muito bom. Cara, se apresente então mais, você falou aí, você é um empresário da área de produção de conteúdo. Diz aí o que você faz especificamente, dá mais detalhes aí sobre essa tua atuação no digital, produzindo conteúdo. Tá, vamos lá. Então hoje eu atuo ensinando principalmente na internet a parte de produção de vídeos. Eu sou um produtor de conteúdo que falo sobre produção de conteúdo para outros produtores de conteúdo, né? E aí uma grande questão que eu vejo muita gente abordando hoje em dia é que eu não produzo conteúdo porque tem que ter uma câmera muito boa, tem que ter um super cenário, uma super produtora. E na verdade não, a gente consegue produzir vídeos muito bons com o celular hoje em dia. Então eu me especializei mais nessa área, tanto na parte de produção, de gravação e edição pelo celular. Então tudo que eu faço no meu Instagram hoje é 100% pelo celular. E eu tenho essa missão de ensinar a pequenos empreendedores, pessoas que estão começando, a terem resultados usando aquilo que elas já têm. Então esse é o meu foco, é isso que eu ensino. E eu faço isso através de cursos, mentorias e, claro, também não só um conteúdo bem produzido, mas sim um conteúdo estratégico, que gere realmente mais vendas, mais alcance para o negócio da pessoa. E a gente tá fazendo aí essa administração de cursos, como eu disse, mentorias, já tem vários alunos aí aplicando os métodos. E um dos pontos do meu método, que eu gosto de falar também, é que eu não ensino o cara a ser um blogueirinho, eu não ensino ele a fazer ali uma dancinha ou usar uma trendzinha ali do momento para viralizar e pronto. Não é essa a pegada. O que eu gosto de falar é de fato que você consegue produzir um bom conteúdo com boa qualidade, que impacte a vida das pessoas e tudo isso de forma simples, quando você tem o conhecimento certo. Cara, tu começou nisso há quanto tempo? Com que idade? Acho que tu é um cara novo, né? Então, há quanto tempo e também como tu começou nessa área, assim? Como foi que tu percebeu que essa era uma boa área para trabalhar? Tu já gostava disso? Enfim, conta aí como foi esse começo. Certo. Eu comecei há mais ou menos uns 8, 9 anos aí. E aí quando eu falo isso, geralmente o pessoal pensa, caramba, ele começou novo, ele é adolescente, 17, 18 anos. Mas na verdade, 9 anos atrás eu tinha uns 12 anos, né? Então eu comecei criança mesmo. Hoje eu tô com 21. Graças a Deus comecei novo na internet. Tu fazia o quê com 12 anos, macho, na internet? Com 12 anos era aquele sonho, né? Que todo mundo já teve, assim, pelo menos toda criança na época. Que era de ser youtuber. E aí foi assim que eu comecei a conhecer esse mundo de internet de produção de conteúdo, né? Então na época eu acompanhava muitos vlogs, acompanhava muito Manual do Mundo também, fazia umas invenções ali. E eu gostava daquilo, né? Gostava de tentar reproduzir. Até que eu comecei a gravar sobre isso. Eu criei um canal na época que eu ensinava isso, que eu fazia, mostrava ali eu fazendo as minhas invenções em casa, as coisas que eu gostava. E começou com uma brincadeira, claro. Mas eu comecei a me apaixonar literalmente pela produção de conteúdo quando eu recebi uma carta do Google. Por quê? Porque eu tinha monetizado o canal. E eu lembro até hoje, o primeiro pagamento foi do AdSense, né? Do YouTube, foi $100 mais ou menos. E imagina, com 12, 13 anos, o cara recebendo $100, eu vou ficar milionário aqui, eu já tô rico. Mas não foi bem assim que aconteceu. Né? Eu até consegui, sim, um certo nível de reconhecimento naquela época, mas ainda era muito amador e tá tudo certo, não dá pra cobrar muito naquela época, né? Mas ali já foi o pontapé inicial pra eu saber que eu não queria e que não iria seguir na minha vida um caminho muito tradicional, sabe? Eu nunca me vi trabalhando, assim, em escritórios muito fechados, sabe? Obedecendo, assim, um chefe. Isso era uma coisa que eu tinha um pouco, assim, de afastamento. E eu sempre gostei mais dessa área criativa e de produção de conteúdo. Esse era o meu maior sonho, né?
E aí, como foi que eu... E aí, beleza, eu fui crescendo. Aquele canal acabou que não foi dando tão certo. Acredito que até tu vai perguntar mais sobre isso. Mas na época do colégio foi quando eu parei. Só que aquela chama ali ficou acesa, né? Dentro de mim. E aí a gente pode conversar mais sobre isso aqui, dependendo das perguntas aí, do rumo da conversa aqui. Beleza, eu gosto, cara, de ouvir assim esses começos, como foi que o pessoal começou nisso. Eu lembro também, eu nem lembro muito bem quando foi que eu decidi produzir conteúdo, porque na minha época era blog, né? Não tinha negócio de fazer vídeo, até Aham. tinha, mas era muito incipiente ainda. Não sou tão velho assim, mas na época era mais escrever, né? Então eu gosto de saber das histórias de início aí do pessoal, a gente tá sempre perguntando isso aqui nos podcasts. O Léo tá aqui, gente, eu esqueci de dizer isso no começo, mas o Léo está aqui porque ele é um dos palestrantes do Marketando, que é um evento de marketing de digital, de empreendedorismo no digital, que está acontecendo, ou que vai acontecer aqui em Fortaleza no dia 20 de outubro, no Teatro do Via Sul. Eu vou estar lá, o Léo vai estar lá, outros participantes muito bons vão estar lá, e você pode conhecer o Marketando no link que está aqui na descrição desse podcast. Te incentivo a participar e a estar lá, tanto para aprender como para fazer esses relacionamentos, esse network importante nesse mercado, em todos os mercados, na verdade. Então participa do Marketando, o link está aqui na descrição. Isso O aí. que eu ia te perguntar, Léo, quais foram as tuas grandes dificuldades principalmente depois que você planejou algo mais profissional, começar mesmo a vender na internet, a rentabilizar suas redes sociais, né? Quais foram os obstáculos ou o grande obstáculo que mais te barrou assim? Show. E aí, então, ó, continuando aqui a história, já entra nessa parte realmente da dificuldade, né? Que foi o seguinte: quando eu vi que esse meu canal, né, de criança ali, de adolescente, não ia dar tão certo, foi aí que eu realmente deixei um pouco de lado ali, tava no ensino médio, né? Tinha que estudar mais, por mais que eu não gostasse tanto assim. Só que eu tive que estudar, porque eu tinha que escolher alguma faculdade, eu tinha que escolher alguma coisa que fosse mais sólida ali na minha vida, né? Não que produção de conteúdo não seja, mas na época, pra minha realidade, não era. Eu não tava ganhando praticamente nada. Mas foi nesse período ali do ensino médio que eu comecei a ver que tinham outras formas de ganhar dinheiro com a internet sem depender tanto de monetização, no caso naquela época do YouTube, né? E aí entra a parte das vendas. Foi aí que eu conheci a questão dos infoprodutos, que são produtos que a gente consegue simplesmente vender pela internet, né? Produtos de informação que não dependem de algo físico, né? E aí, mais uma vez, eu continuei me apaixonando por esse mercado agora, não só de produção de conteúdo, mas como de empreendedorismo digital. E aí, na época, eu lembro que eu consumia muito desse tipo de conteúdo. Tinha muita coisa ruim, assim, que o pessoal falava, muita estratégia que era só fogo de palha, assim. Mas eu já comecei a aplicar, naquela época, algo mais nesse sentido de vendas mesmo, né? E aí eu lembro que eu comecei a criar vários perfis de Instagram, já tinha deixado o YouTube de lado. E aí comecei vários perfis de vários nichos que na minha cabeça faziam sentido, né? Então já falei sobre receita, já vendi e-book de receita na internet, já falei também sobre mágica, já falei sobre, enfim, vários nichos que nenhum deles eu atuo hoje em dia. Inclusive, esse foi um dos erros que eu cometi na época, né? Que era ficar surfando as ondas do digital. Eu acredito que tem muita gente aqui que já passou por algumas dessas ondas. E se você está passando por isso, talvez esse seja exatamente o motivo de você ainda não ter resultado. Se você ficar pulando de galho em galho, de nicho em nicho, de estratégia em estratégia, você dificilmente vai ter um resultado sólido em alguma daquelas que você escolheu, né? E aí, beleza, fui fazendo essa parada, vi que não estava dando certo, assim, eu estava até gastando muito mais do que estava retornando, porque às vezes eu investia também em anúncios. E o grande ponto, assim, que eu consegui virar a chave e sair dessa dificuldade foi quando eu decidi focar naquilo que eu gostava de falar e naquilo que eu sabia. Não somente naquilo que estava dando certo no momento, né? E aí, com a internet hoje, quem está começando agora ou quem está meio perdido nessa questão de nicho, que às vezes eu vejo que é uma dor muito grande de várias pessoas, eu diria o seguinte: para descobrir o melhor nicho para você, é só você olhar para si mesmo. Por quê? Porque todos nós já passamos por várias dificuldades, várias provações na vida, já superamos muitas delas. E com certeza, uma dificuldade que você já superou, alguma pessoa está passando hoje. E aí, o que eu pensei na época? Tá, beleza, eu quero começar a produzir conteúdo. O que eu sei fazer?
Ali eu tinha uns, 19, 20 anos ali. Tinha acabado de sair da faculdade, 18. E aí eu sabia editar vídeo. Por quê? Porque lá atrás, naquele meu canal de 12 anos, por mais que ele não tivesse me gerado ali uma receita extraordinária, eu aprendi muito sobre edição de vídeo. Porque eu tinha que aprender ali na marra, tinha que editar no computador, então eu passava horas editando, estudando sobre edição. E aí, quando eu decidi produzir conteúdo, foi justamente no andor que eu já tinha passado em algo que eu sabia. E aí agora estava bem mais fácil, né? Com CapCut. Porque na época só tinha Sony Vegas, só tinha aqueles programas de computador, né? E então eu vi nisso uma facilidade que eu já tinha. Eu praticamente. O CapCut nasceu e eu já meio que sabia editar nele. Claro, aprimorei ali algumas coisas. Mas produzir conteúdo em algo que eu já tinha passado e algo que eu tinha experiência foi muito mais fácil. Tanto para eu conseguir mais alunos, quanto para eu chamar mais atenção, quanto para eu chamar a atenção e conseguir conteúdo suficiente para manter a constância. Né? Diferente daqueles outros nichos que eu tava fazendo só porque eu achava que dava dinheiro, enfim. Cara, muito bom assim a gente ver essas histórias e como é que o pessoal vai errando e aprendendo, e errando e aprendendo, e uma hora você encontra ali o seu nicho, como você falou, o seu posicionamento, e as coisas começam a dar certo, né? O que é que tu acha que foi um grande diferencial, assim, pra tua vida, ou é um grande diferencial até hoje no teu trabalho, na forma como você produz o conteúdo, na forma que você vende as tuas mentorias, os teus cursos? O que foi que tu aprendeu, que tu pode compartilhar, que assim, cara, foi isso aqui que quando aconteceu, que quando eu aprendi, começou a dar certo, assim, as coisas, que foi o pulo do gato, assim, na minha vida no digital. Boa. Eu diria que foi quando eu entendi que para você vender qualquer coisa na internet, praticamente, você precisa ter 3 coisas principais: uma boa oferta, um bom produto e uma audiência para ver a oferta e o produto, né? Para comprar o produto. Então, os 2 primeiros eu já tinha. Tanto naquilo que eu já estava querendo ensinar, que era sobre CapCut, sobre edição de vídeo. Só que faltava a parte da audiência. E aí, como é que eu tentei inicialmente? Que aí a gente volta naquele erro. Eu tentei com tráfego pago. Então, eu gastava muito, mas não conseguia. E foi só quando eu aprendi a atrair as pessoas certas, sem precisar gastar necessariamente dinheiro com isso, aí sim meu jogo começou a virar. Então, eu comecei a produzir conteúdo sobre isso, que eu sabia, sobre isso que eu gostava. E aí foi que eu comecei, de fato, a atrair mais pessoas, né? Inclusive, eu usei uma estratégia que eu chamo hoje de mecanismo viral. E aí, quando eu fui já produzir conteúdo mostrando o meu rosto nessa área que eu queria, o que eu fiz? Eu estudei centenas, para não dizer assim, milhares de vídeos virais. Dancinha, meme, trend. Eu parei, analisei e perguntei assim, cara, o que esses vídeos têm em comum que eu posso aplicar no meu conteúdo? Essa foi, assim, a grande virada. Por quê? Porque quando eu achei esse ponto em comum, que inclusive eu vou falar mais sobre esse ponto lá no evento Marketando, quando eu achei isso e apliquei dentro do meu conteúdo, foi, assim, coisa de maluco. Sem brincadeira, eu acho que no 7º vídeo eu comecei pelo TikTok, aí depois foi que eu migrei pro Instagram, já nesse segmento, né? Meu 7º vídeo, mais ou menos, ele dá conta, usando essa estratégia, ele viralizou, assim, de uma forma absurda. Foram 11 milhões de views, assim. E aí eu atualizando a página assim dentro do carro e subindo seguidor. Pra ter noção, com essa estratégia, né? Depois que eu acertei a mão mesmo, eu cheguei a ganhar 100 mil seguidores lá no TikTok em 7 dias. Foi loucura, sem investir R$1 em tráfego pago. E aí, quando isso aconteceu, aí virou a chave. Eu falei assim, agora sim eu acho que vai dar certo, que agora eu tenho uma audiência, eu só preciso encontrar qual é a dor da minha audiência e vender um produto que soluciona essa dor. E aí eu comecei a falar mais sobre edição, a falar mais sobre produção de conteúdo. Depois, aí sim eu comecei a falar sobre crescimento, né? Não tinha como eu ensinar como crescer se eu não tinha crescido ainda. Mas foi isso que fez, assim, a grande diferença. Então, se você tem ou não dinheiro para investir em tráfego pago, eu diria, produção de conteúdo faz com que você atraia pessoas mais qualificadas para vender os seus produtos. Foi isso que mudou meu jogo, assim, foi isso que me fez, de fato, crescer na internet. Foi o que me fez decidir por largar a faculdade, que isso aconteceu também nesse processo, não estou falando que é certo, que é errado, mas foi uma decisão que eu tomei. Não me arrependo. Por quê? Porque eu vi que isso aqui era uma oportunidade muito boa
que eu estudando e me dedicando mais, eu conseguiria um resultado muito bom. Então, apliquei. Hoje, graças a Deus, posso ensinar várias outras pessoas e também já tem muito aluno também usando essa estratégia e conseguindo vender, conseguindo prosperar mais através dessa estratégia de conteúdo. Cara, eu quero saber essa estratégia aí, vai ter que me contar aqui no off. Mas vai falar um pouco lá no Marketando sobre isso, né? Beleza. Não, Só eu vai posso, ter eu posso dar uma palhinha aqui, que eu diria o seguinte. Se você tá aqui, eu gosto sempre de ser muito prático e de gerar Olha aí, algum ó, valor nos... fosse aí o cara aqui, ele vai falar um pouquinho. É. Né? Eu gosto sempre de passar algum conteúdo assim que seja útil, né, para as pessoas. E seguinte, qual foi aquele ponto em comum? Vou falar aqui pelo menos uma parte da estratégia. Eu entendi, isso aqui não é novidade para algumas pessoas, que as redes sociais elas funcionam hoje através da atenção. Já é muito falado hoje que a gente vive na economia da atenção, a atenção é a moeda mais valiosa de todos. Mas o que isso significa na prática? Né? E aí, quando a gente olha pro algoritmo, a gente vê que tudo que o algoritmo quer, do Instagram, do TikTok, do YouTube, é que as pessoas, os usuários, passem mais tempo na rede social. Concorda? Então, o que eu, como produtor de conteúdo, preciso fazer? Preciso dar aquilo que o Instagram quer. Preciso dar aquilo que o TikTok quer. Se eu conseguir fazer com que as pessoas fiquem do começo até o fim do meu vídeo, ali preso e até às vezes assistindo em looping, o Instagram vai pensar o quê? Opa, esse cara tá entregando o que eu quero. Ele tá mantendo as pessoas aqui dentro. Então, divulga mais o vídeo dele e aí acontece o processo da viralização. Claro, existem técnicas para fazer isso. Como? Aquela mais clássica de chamar a atenção no começo do vídeo, né? Mas um grande erro que eu vejo assim, o que eu posso dizer assim, se você tá produzindo conteúdo e você quer afastar todo mundo que tá te dando a oportunidade de falar alguma coisa importante para ela, eu diria o seguinte: pare de começar seus vídeos se apresentando. Pare de começar seus vídeos falando termos muito técnicos. Isso não chama nenhuma atenção. Se você demorar 5 segundos e a pessoa ainda não entender sobre o que é o seu conteúdo, pode esquecer que ela já pulou ali 2, 3 reels para baixo. E você perdeu a chance de fazer com que a pessoa passasse tempo suficiente com você naquele vídeo para que o algoritmo te entregasse muito mais. Então, já fica aí a sugestão, né? Começa a falar sobre coisas que impactem diretamente a sua audiência no começo do vídeo. Eu até falo nos meus cursos, que é o DDD, que eu chamo. Você vai tocar sempre nas dores, nos desejos ou nas dificuldades do público, já nos 3 primeiros segundos ou 5. Então, no meu caso, eu falo sobre produção de conteúdo, eu falo sobre crescer no Instagram. Então já começa, se você não está conseguindo crescer no Instagram, é por causa disso, daquilo. Ou seja, eu toquei o quê? No gancho da dor. Se você não consegue. Se eu fosse pelo lado do desejo, é o mesmo conteúdo, só que abordado de formas diferentes. Eu poderia falar, como eu ganhei 100 mil seguidores em tantos dias. Já estou falando um desejo da pessoa. Percebe? Então, você brincar com as palavras para falar de um mesmo tema é algo muito bom que eu recomendo para todos os meus alunos. E que se você está assistindo agora isso, faz o teste. Às vezes você tem uma ideia muito boa, mas só falta você abordar ela pelo ângulo certo e que toca na sua audiência. Sacou? Às vezes, sei lá, tem um nutricionista aí que quer falar a importância de emagrecer. Ninguém quer saber a importância de emagrecer, ninguém quer saber o que é que acontece nas células. A pessoa quer saber como emagrecer rápido pro verão. Pronto, um exemplo. Sacou? Isso é o que toca na pessoa. Então, você entender muito bem o seu público e falar aquilo que ele quer ouvir, aí sim você consegue o quê? A atenção, e aí volta para retenção, que é a métrica mais importante de todas, para o crescimento e para a viralização. Legal, cara. A gente trabalha com copyright, né? Isso é uma das principais teclas que a gente bate, né? Que logo no início, seja na copy escrita ou na copy que você escreve para gravação de um vídeo, você precisa que o público se identifique, né? Esse vídeo é para mim, ele tá falando para mim, né? E também eu preciso disso. Não é só que é pra mim, mas eu preciso do que ele vai apresentar ali, né? Então, tanto o título quanto o subtítulo, como a gente chama a headline ali, a primeira linha, sim. Né? Seja do que vai ser falado, do que vai ser escrito, precisa realmente trazer essas coisas, né? E isso leva o produtor de conteúdo aí, o pessoal que tá vendendo na internet, a você ter algum tipo de planejamento, a você escrever alguma coisinha, você precisa ser um expert nisso, né? Claro que quanto mais você aprende, melhor, mas deixa eu planejar meu conteúdo aqui, deixa eu ver o que eu vou começar falando, o que vem depois, para você ir criando talvez essa linha de atenção para manter a pessoa. Isso é muito importante. Não é simplesmente, acho que você ensina isso, né? Não é simplesmente ligar o celular e falar alguma coisa que vem na hora e tal. Então é bom a gente ter esse tipo de planejamento. E eu queria saber... Um ponto ainda sobre essa parte estratégica que eu acho importante, lembrando aqui, é que se você está começando agora,
ainda mais, eu diria o seguinte. Foi falado aqui um pouco sobre os outros palestrantes também que comentaram sobre isso, mas eu diria, primeira coisa, antes de começar a produzir, antes de fazer qualquer coisa na internet, você vai pesquisar, vai usar o que eu chamo de uma estratégia da PA. Eu gosto muito de acrônimos também para facilitar a dinâmica, né, e o aprendizado. Que é o quê? A estratégia da PA é PAA, né? São 3 letras. Primeiro P, o que você vai fazer? Você vai pesquisar. O que você vai pesquisar? Primeira coisa. Pesquisar pessoas que falam do mesmo nicho que você, ou nichos parecidos, e principalmente vai pesquisar em contas gringas. Galera de fora aí tem muito conteúdo bom que quando você traz para o Brasil costuma dar certo. Então, você vai pesquisar essas pessoas para quê? Para você entender quais delas são as que mais cresceram, que já estão ali onde você quer estar. Depois você vai analisar, novamente, vai analisar o quê? Vai analisar os vídeos mais virais da conta. E aí isso inclui o tema, a edição e a dinâmica do vídeo. Não adianta só analisar uma das coisas. Para quê? Porque se aquele vídeo... Presta atenção na lógica. Se a pessoa fala sobre o mesmo tema que você, se ela postou um vídeo que viralizou, o que o próprio algoritmo daquela rede social já disse? Opa, a galera desse nicho prestou atenção nesse vídeo. Então teve algum motivo para aquilo. Então se você refazer colocando a sua personalidade, e aí por isso que é o terceiro A, que é adaptar, não é para você copiar ninguém aqui. Quando você faz essa parte da adaptação colocando na sua personalidade, nas suas histórias, no seu conhecimento, você tem muito mais chances de conseguir viralizar dessa forma e de crescer do que se você estivesse pegando uma ideia ali totalmente do zero. Eu vejo que quem está começando, um erro muito grande também é esse. É querer ser o desbravador, querer ser a nova promessa do digital, assim, explodir a nova estrela. Quando, na verdade, se você for por esse caminho de tentar sempre criar ideias do zero, ideias novas, o que pode acontecer é 2 coisas. Ou você, de fato, vai acertar a mão e vai ser ali um superstar. Ou, a segunda opção, que é bem mais provável, você não vai conseguir sair do lugar. Porque você vai sempre estar testando ideias que ainda não foram validadas e que você precisa validar e que muita gente acaba até desistindo no meio do caminho. Agora, se você pega ideias que já funcionaram e adapta para a sua realidade, adapta para a sua audiência e para o seu jeito, a probabilidade de dar certo é muito maior e é mais fácil para quem está começando assim. Aí, claro, depois você começa a brincar mais aí com as ideias. Mas foi isso que eu fiz e faço isso até hoje, passo para os meus alunos e dá muito certo. Mas repete aí o PAA, cara. Só diz a letra e a palavra aí. Show, fechou. Pessoal, resumidamente também. Estratégia da PA para você começar bem e ter ideias aí virais para o seu nicho. Primeiro P é de pesquisar. A de analisar. E o terceiro A é de adaptar. Então, segue isso aí, nessa ordem, que funciona muito bem. Você vai ter ali um arsenal de ideias virais para produzir no seu perfil. Massa. Pesquisem aí, analisem. E qual é a outra, cara? Adapte. Adapte. Porque se for só precisar analisar, o cara copiar, aí não dá, né? Tem que adaptar. Então, pegue aí essas 3 letras para você também fazer essa sua pesquisa. Isso realmente é muito interessante, muito importante a gente avaliar, né, como é que tá o mercado, como é que tá os outros players do nosso nicho. Enfim, isso também realmente é uma boa prática. O que eu ia te perguntar, cara, é como é que tu desenha a tua estratégia, ou como é que tu pensa a tua produção de conteúdo? Tu tem algum tipo de... Cara, eu faço isso 3 vezes por semana, é esse tipo de conteúdo, né? A gente esteve aqui com o Lucas Neto, ele falou, cara, eu faço os conteúdos de objeção, de conexão, de técnica, e tu tem algum tipo de estratégia? Como é que tu faz tua produção de conteúdo? Já que aqui no Estúdio Sala a gente trabalha com produção de conteúdo, com gravação de vídeo, essas coisas. Como é que tu vê aí na tua atuação a produção de conteúdo? Show. Eu confesso que essa parte de organização, de preparação, assim, não era muito comigo, não, tá ligado? Mas de um tempo pra cá, eu vi... Vai no feeling? Ia. Aí eu vou falar o que eu tenho feito agora. E assim, por muito tempo deu certo, né? Porque como eu me dedico integralmente a isso, só acordava, pegava uma ideia, gravava e editava e postava. Aí dava certo, se liga? Mas com a empresa crescendo, com os processos se profissionalizando, né? Que esse é o caminho normal das coisas, normal de quem quer crescer aqui na internet... Eu vi a necessidade de ter essa organização maior, né? Ter processos ali mais bem definidos. Então, o que eu faço agora é separar um dia da minha semana para escrever ideias. Só escrever ideias. Não gravo, não produzo, não faço nada. Só escrever ideias para a semana que vai entrar. Sacou? Então, eu pego ali pelo menos 7 ideias do que eu vou fazer. Escrevo e aí eu gravo em 2 dias, vários vídeos. Gravo, 3 dias em um, 3 vídeos em um e 3 vídeos no outro, aí fica praticamente a semana inteira completa já. Edito também ali.
Ou eu vou gravando conforme os dias, só que como eu já tenho a ideia estabelecida, fica bem mais fácil e mais rápido, né? Então eu tô fazendo dessa forma. E aí sobre a questão do taco que ele comentou, né? Sobre como eu penso nos meus conteúdos. Eu gosto de pensar, tem vários nomes para isso, né? Mas eu falo que é o funil de conteúdo, né? Conteúdo topo, meio e fundo de funil. Então o conteúdo topo geralmente é aquele que tende a ser mais viral. O do meio geralmente gera mais conexão ali, uma proximidade com o seu público. E o de fundo é para venda mais direta ali. Você falar dos seus produtos, falar das suas ofertas. E eu tenho seguido dessa forma. Uma coisa que eu acho interessante ressaltar é que se você tá começando agora, sua atenção tem que ser nos 3, obviamente, mas você precisa encontrar o seu conteúdo topo de funil, que é o que eu chamo, inclusive, de conteúdo certeiro. Qual é o conteúdo certeiro? Conteúdo certeiro, Pedro, é aquele que a gente produz no nosso conteúdo. Isso aqui todo produtor de conteúdo deve ter o seu. A gente produz o conteúdo e a gente já tem quase certeza de que ele vai viralizar. Quem me acompanha no Instagram sabe que o meu tipo de conteúdo é aquele que eu olho assim pro celular, aí eu reajo assim, faço assim e eu ensino a edição. Né? Esse é o meu tipo de conteúdo. E aí um erro que eu vejo as pessoas cometendo é: um vídeo deu certo e ela para de repetir aquele formato. Ah, não, o pessoal vai enjoar de mim. Quando na verdade não. Quando a repetição no formato é que faz você se tornar referência, as pessoas começam a lembrar de você por aquilo e, claro, você vai crescendo cada vez mais e mais. Mas produzir, então primeira coisa, descobrir qual é o seu conteúdo certeiro. Então, para isso tem que ter muito teste, tem que ter muito dessa parte de chamar a atenção, que a gente comentou aqui. E aí, depois disso, que você descobriu o conteúdo certeiro, aí sim você se importa cada vez mais com o restante do funil. Por quê? Porque se você não tem pessoas chegando, qual a lógica? Como é que vai vender assim para ninguém, né? Se ninguém tá te vendo. Então, foi isso que eu fiz, é isso que eu tenho feito assim na minha semana, é assim que eu tenho me organizado. E graças a Deus tem dado certo. Quem já estudou alguma coisa de digital, de marketing digital, de vendas, já ouviu falar desse famoso funil, né? E ele já tá meio que clichê assim, mas ele é muito importante, né? Eu acho que a gente vai falar, acho que quase todo mundo do marketando vai falar sobre esse tal funil em algum momento, algum elemento dele lá no evento, porque realmente é aquela técnica, vamos chamar assim, aquela estratégia de que você faz na vida real. Você tem ali os seus leads, seus prospects que você vai, né, trazer para você. Depois você vai aprofundar esse relacionamento e você vai fazer a venda no final. Então, é muito bacana mesmo de você poder aprender. Se você nunca ouviu falar disso, aprenda, pesquisa sobre esse funil de vendas no digital ou funil de conteúdo. Isso é muito importante e vejo que muita gente usa. Praticamente todo mundo que está se dando bem na internet usa essa estratégia, porque realmente é o funil do caminho até a venda. Muito bom ver aí a sua estratégia, a sua produção de conteúdo. Tem uma coisa, Léo, que eu tô notando. A gente já gravou aqui com a Amador e a Mona Lisa, depois com o Lucas Neto e com o Juan, agora com você. O que fica claro para mim, e que eu acho que tem que ficar claro para você que quer começar no digital ou que precisa melhorar no digital, é que digital dá trabalho, bicho. Sim. Eu vejo aqui você, cara, tem um dia que só para escrever as coisas. E eu acordo de manhã, já vou pensando e vou gravando. A gente viu aqui as meninas e os meninos aqui dizendo, cara, eu trabalho muito, tem dia que é gravando o dia inteiro, que é fazendo isso. E às vezes a gente vê aquelas propagandas, né, de, cara, você vai ficar rico sem trabalhar, sem gravar nada, sem aparecer, sem sair da frente do computador. E, meu irmão, é trabalho, cara, digital. É trabalho, viu, trabalho digital. Agora, um negócio que eu lembro, né, quando às vezes a gente cansa, né, e fica pensando assim, não, acho que hoje eu não vou fazer nada, não. E aí sempre que eu tô nesses dias, eu penso de uma época que eu morei em Portugal, né, uma época. E aí quando eu fui, eu ainda não tava trabalhando 100% como produtor de conteúdo. Então lá eu tive que trabalhar no emprego tradicionalzão mesmo. Cheguei até a trabalhar numa fábrica lá de peixe, inclusive, tinha que desmigalhar lá o peixe, tirar a escama e tal, separar só o filé. E aí eu passava ali 8 horas em pé. E aí toda vida que eu penso assim, não, eu tô cansado, acho que eu não vou fazer não. Eu lembro daquele dia. Porque eu penso, mas isso aqui, trabalhar aquilo ali, ó. Tá ligado? Trabalhar é o cara que tá... Claro, a nossa profissão também exige um esforço mental muito grande. Mas assim, se a gente for comparar o esforço que a gente tem aqui no digital com o esforço no mercado tradicional, a diferença é que eu sinto que aqui a gente é mais bem remunerado e bem recompensado por aquele trabalho que a gente faz. No começo, não. No começo a gente tem que trabalhar sem ver nenhum resultado, né? Mas quando as coisas começam a rodar e as coisas começam a funcionar, a gente vê o poder que é a internet, né? De poder vender para o Brasil e para o mundo inteiro. E aí isso é muito bom.
Massa, cara. Qual é o conselho que tu daria, então, assim, se fosse escolher um conselho, uma orientação pra galera que ou quer começar, ou precisa mudar alguma coisa, precisa remodelar, não tá dando muito certo, eu preciso ir por outro caminho, alguém quer digitalizar o negócio que já existe no offline. Enfim, qual é o grande conselho aí que tu daria pra quem tá assistindo? Eu reforçaria aqui a ideia de você pesquisar, analisar e adaptar aquilo que já funciona, não só no seu nicho, mas no mercado como um todo. É aquela ideia da gente pegar coisas que funcionam em determinados nichos que não são os nossos e adaptar, né? Novamente, isso funciona muito bem. Agora, sim, se você nem começou ainda, se você tá pensando, não sabe muito bem por qual caminho seguir, cara, tem uma coisa que, assim, se a galera fizer, é difícil dar errado. Que é o quê? Se você achar uma conta americana, gringa, de qualquer canto que seja, e você vê que consegue adaptar para o Brasil, a chance de dar certo é muito grande. Eu não sei se você já viu aquele vídeo que é... Ah, o cara chega gravando um super carro, aí fala assim, Hey, what do you do for a living? Sim, já Né? vi vários. Cara, os caras trouxeram pro Brasil. É, exatamente. Deu fizeram muito mesmo. certo, é a mesma coisa, é o mesmo vídeo. A questão do React que eu faço e ensino na transição, não foi eu que inventei esse estilo, tá ligado? Eu vi que tinha gente lá fora ensinando dessa forma, fiz o meu jeito, peguei as minhas edições e deu certo, tá ligado? Então é muito de repetir e adaptar aquilo que funciona. Então se você tá começando, você vai encurtar demais o caminho com isso. Não precisa ter esse medo de copiar, porque não é essa a ideia. Quando você tá copiando, a gente claramente sabe, né? Mas eu diria que quando você faz essa pesquisa de mercado, que assim, entrando no conceito mais de marketing mesmo, assim, de universitário e tal, eles falam muito disso, que toda campanha, todo trabalho precisa ter uma pesquisa. E por que na produção de conteúdo a gente não faz essa pesquisa? Né? A gente não tem esse trabalho de ver o que está funcionando, o que funciona no mercado. Então, eu diria que o principal conselho é esse, é você pesquisar para que você seja mais assertivo na sua produção de conteúdo, sabe? Porque não adianta nada você trabalhar muito no digital, que como a gente já disse, dá muito trabalho, só que se você estiver indo na direção errada, né? Então, você tem que ter a estratégia certa, indo para o caminho certo e com paciência. Não adianta ter paciência indo para o caminho errado, que você não vai chegar a lugar nenhum, né? Agora, quando você tem uma estratégia que já foi validada, já foi testada, já foi usada por várias pessoas e você aplica aquilo com consistência, não tem como não dar resultado se você tiver ali a paciência de esperar que as coisas aconteçam. Então, eu diria isso. Legal, cara, bom demais. Eu gosto demais desses vídeos que tu falou, porque eu acho que o cara que criou esse tipo de vídeo teve uma sacada muito grande, porque é um vídeo que, pelo carro do cara, lhe chama a atenção, você Sim. não quer sair do vídeo, só que depois meio que começa com a futilidade, né? Tá, eu quero saber desse vídeo porque o cara tem uma Lamborghini, o cara tem uma Ferrari. Só que depois o cara te ensina alguma coisa muito útil. Como é que você chegou aí? Geralmente o cara fala de empreendedorismo, de como ele investiu o dinheiro primeiro, de como ele montou a empresa dele. Então é um vídeo que te chama a atenção ali por causa do carro do cara e depois te leva para um ensino muito bom sobre marketing, sobre empreendedorismo, sobre ser empresário. Gosto demais, cara. É um tipo de vídeo que toda vida que eu vejo eu fico preso assim. É, Fico muito preso bom. nele. E aí tem aquele também que ficou muito famoso, R$2 é um presente misterioso. Então, tudo que a pessoa traz de fora e adapta aqui, a chance de dar certo é muito maior. E assim, eu acho que não tem um conteúdo de algum produtor brasileiro que não seja, pelo menos, alguma parte inspirado, ou que a gente não encontre algum semelhante, assim, lá fora ou aqui mesmo dentro do Brasil. Não tem ninguém que seja tão exclusivo assim, sacou? Claro, cada um tem que ser autêntico. Inclusive, essa é uma tendência que eu vejo nas redes sociais, é cada vez mais autenticidade, cada vez mais conexões reais. Mas você começar dessa forma é o melhor caminho de todos, assim, na minha opinião. E com base nos resultados que eu tive e com base nos resultados dos meus alunos, que eu sempre passo isso para eles. Entendi. Léo, muito obrigado, cara, pelo seu tempo, pelos seus ensinamentos, pela troca aqui de experiência, pela exposição daquilo que você vem fazendo, que vem dando certo no digital. Eu acho que, mais uma vez, nossa audiência aí, o pessoal que está assistindo, teve um bom conteúdo aqui, útil para colocar a mão na massa na prática, né, e ver as coisas acontecendo no digital. Quero lembrar pro pessoal que o Léo vai estar lá junto comigo também, né, no Marketando, dia 20 de outubro, no Teatro do Via Sul, aqui em Fortaleza. E o link do evento está aqui na descrição. Vai ter muito mais desse conteúdo, mais dos conteúdos que você viu aqui nos outros episódios passados. Então vai ser um evento, né, aqui para talvez ser um marco na tua virada aí no digital, no teu negócio. Enfim, participa, tá bom? E lembra do Estúdio Sala também, a gente está aqui gravando esses episódios para oferecer para você conteúdo de qualidade sobre empreendedorismo digital. Nós trabalhamos com gravação de conteúdo, um estúdio profissional
que grava seus conteúdos, lives, cursos, podcasts, inclusive. A gente está aqui hoje no escritório do Juan, né? No escritório do Marquetando, vamos dizer assim, mas nós temos o nosso próprio estúdio. Então acompanha a gente também, tanto no Instagram quanto aqui no YouTube. Léo, brigadão, cara. Valeu pela presença. Pedro. Ó, conto com vocês também lá no evento Marquetando. Aqui foi só uma palhinha aqui do que a gente vai entregar lá. Prometo dar muita estratégia prática. Isso é uma das características que eu gosto de trazer nas minhas palestras, para você já sair aplicando e tendo resultado. E depois também eu peço para sempre mandar no direct, que eu gosto muito de ver as pessoas aplicando e, enfim, crescendo com essa estratégia. Então, acredito que todos os palestrantes aqui também vão entregar o ouro. Então, aplica isso aqui, ó, não perde a chance, sério. A gente tá aqui em Fortaleza, contando com você, e eu te vejo lá. Massa demais. Eu aceitei, cara, o convite que o Juan fez. O Juan tá aqui, né? Aceitei o convite porque ele falou, cara, vai ser um negócio prático. É pra ensinar a galera mesmo a fazer. Não vai ter enrolação. Ah, mas se o evento é assim, então me chama que eu vou. Então a gente se vê lá. Espero que você esteja por lá. E a gente se vê também nos próximos episódios aqui ou no nosso Instagram, o Estúdio _Sala. Até o próximo episódio, gente. Valeu!